Florestal, trabalho há pelo menos 17 anos na área ambiental, gestão de unidades de conservação, depois, recentemente, na área de avaliação ambiental no Ministério Público. A gente, não sei qual é a vantagem de falar primeiro por último, mas vou tentar ser rápida e não passar nossas aflições também. Nosso tema, o uso de geotecnologias como ferramenta de apoio em análises e avaliações ambientais. É isso que a gente faz no GAEMA quando recebemos um inquérito civil para nossa avaliação técnica. A gente não faz avaliação jurídica do assunto, somente a avaliação técnica. Será que é assim? Não. Será que é assim? Esse daqui. Não. Funciona? Opa, agora sim. No nosso trabalho, a gente passou por um processo de evolução até nos nossos procedimentos de análise. Isso passou pela capacitação de todos os técnicos, a gente trabalhava com outras técnicas e agora a gente passa a trabalhar com tecnologias. Para trás, não, para frente. Também uma outra evolução dos nossos procedimentos foi a disponibilidade, disponibilização para o avaliador das ferramentas que a gente usa hoje. Passamos então dos mapas em papel para o computador. A informatização foi esse caminho, né? Também tivemos aí uma maior facilidade, a disponibilidade dos dados. A gente pode pegar os dados facilmente hoje na internet, embora outros a gente tenha que visitar os lugares, algumas agências, para conseguir os dados. A gente até tem um pouquinho mais de facilidade nisso. Então, a gente passou disso. Quem não se lembra disso, levanta a mão. Todos se lembram. A gente passou dessa marcação de limites num mapa impresso com giz de cera, lápis colorido, Aí uma outra situação, bem pintadinho, cada um tinha seu... E a fantástica tecnologia do papel vegetal, não é? Espetacular, onde você delimitava o que você estava querendo destacar, para as fotos aéreas, também foi um avanço. Aí a gente já começa a trabalhar com estereoscopia, foi um salto fantástico. Mais um detalhe de aliás, esse é o play. É interessante essa nossa filmagem. Isso existe, é um procedimento no inquérito que a gente recebeu há muitos anos, claro, essa tecnologia fantástica. Então, realmente, era isso que a gente usava. Quando eu trabalhei, logo que eu entrei na secretaria, era assim que a gente fazia, Vejam os detalhes, e aí o problema de você colocar uma folha em cima da outra e achar os limites corretos, o que você quer, as legendas, muito interessante. Isso é uma delimitação de um curso d'água, Então ali você já tem uma carta que é um mapa que é uma escala, você já projetou isso em outra, aí já começou o problema. Ainda bem que não tinha computador. A legenda feita à máquina, aí já, acho que estava impresso naquela... Sabe aquela impressora? Aquela impressora matricial. Então foi isso daí. Tem que pular para o próximo, amiguinho.
Então, a partir disso, a gente evoluiu e buscamos agora, no nosso trabalho, o apoio para a nossa avaliação ambiental. A gente busca os dados de base aqui na cartografia oficial, seja do IGC ou da GEM. A gente pega os mapas cartográficos com as informações cartográficas e a nossa base de construção de dados. Também a gente associa os dados disponíveis, então, que estão na internet ou até mesmo nas agências, no caso do DNPM, IBGE, Secretaria, alguns que a gente pega por aí também pesquisando, conversando com os amigos, várias fontes e bases que a gente pode pegar. E aí começam todos os nossos problemas, não é? E acho que esse é comum a todos. A formação da nossa base de dados. A primeira que a gente encontra é a falta de harmonização que eles têm. A gente tinha antigamente o problema lá do... Tinha um mapa uma escala, outra escala, você construía numa outra, não é diferente agora também. A gente tem elementos distintos, com tipos e formatos variados desses dados. Então, para a gente fazer a nossa avaliação, temos que buscar isso daí. Outro problema que a gente encontra é a compatibilização dos formatos dos arquivos dessas distintas fontes, que nem sempre a gente pode usar diretamente, nem sempre a gente tem o dado, o geodado, não é, para usá-lo imediatamente na avaliação. Isso requer uma adaptação, isso requer uma conversão desses dados, então dificulta. Também a gente tem sentido uma certa dificuldade em capturar esses dados disponíveis, né, para a gente usar no nosso sistema que a gente elegeu. Né? Por exemplo, e aí minha amiga Isadora, professora e tudo mais, pode ajudar, eu não consigo... na minha limitação técnica também, né? Não consigo capturar os elementos do projeto do programa Biota para inserir na minha base de dados formada no meu banco de dados lá. Então eu não consigo transportar esses dados em shapefile. É possível, Isadora? Não é? Para ver que vai ser útil a nossa conversa. Na web então, estão disponíveis vários bancos de dados, né, com informações utilizáveis na área ambiental, e todos aqueles exemplos a gente pode encontrar lá online. Aí um site disponível do DNPM, a gente consegue capturar isso para a nossa avaliação. Então eu pego partes do DNPM, partes do IBAMA, partes do MMA, partes da ANEEL, partes da AGEM. Esse é o mapa cartográfico que a gente usa para a nossa base de dados. O GISMAPS. Bom, só para a gente saber como é a nossa avaliação, a gente passa para um estudo de um caso, de dois casos na verdade. A nossa intenção então é só demonstrar a nossa evolução na sistemática de avaliação, como é que a gente evoluiu para passar daquele mapinha desenhado com a estereoscopia, a aerofotogrametria para esse novo modelo que a gente está adotando. Isso possibilitou para a gente uma integração dos dados, um melhor detalhamento na nossa análise. O mais importante, a gente ampliou a nossa visão, saímos da escala local para uma avaliação regional. Esse é um ponto bastante importante que tem sido esquecido às vezes. Também nos permite, com a integração daqueles dados, uma análise integrada da área marinha terrestre,
do meio físico, biótico e socioeconômico. Também a gente tem, então, uma diminuição no tempo de avaliação. Antigamente você tinha que ficar buscando... Eu estou dentro do tempo, professora? Tudo bem assim? Você vai ser avisada quando falta. Tá legal. Legal. Falta muito? Falta? Temos tempo. Então, isso trouxe para a gente uma facilidade e uma melhor qualidade da avaliação técnica que a gente faz nos nossos inquéritos. A gente aqui selecionou 2 exemplos que a gente tem diferentes avaliações ambientais, inclusive de escala da avaliação. Uma um pouco mais pontual, embora o espaço seja amplo, e a outra uma análise regional. O primeiro é uma avaliação só das restrições ambientais da Serra do Guararu, aqui no município do Guarujá. E a outra é uma avaliação integrada dos empreendimentos aqui na Baixada Santista, no sistema estuarino. Veja só, não estou aqui com pretensão nenhuma de falar sobre a avaliação integrada. Estou só aqui mostrando o que é que aqueles dados que foram coletados na rede, nos estudos de impacto, ou seja, ou também em trabalhos científicos, a gente só está selecionando algumas dessas variáveis, alguns desses elementos para a nossa apresentação aqui, tá? Questões polêmicas a gente deixa para depois. Então, a gente tem saímos daquele mapa chapado, né, planimétrico, para uma imagem com ótima resolução. Se você precisar de melhorar o detalhamento, vamos ter que ir a campo, mas para uma análise mais ampla, por enquanto seria suficiente. Aí então a projeção das áreas especialmente protegidas da nascente, as áreas protegidas dos cursos d'água. Isso vocês lembraram ali no nosso desenho, que era desenhadinho na mão e pintado a lápis. A delimitação dos topos de morro. Já vou lembrar que a gente está fazendo uma delimitação ainda com base na legislação anterior. A gente já consegue inserir os dados de declividade no terreno, chegando ao maravilhoso modelo tridimensional daquele lugar. Então aí você tem informações importantes que estão nesse modelo que foi criado. Pô! Espetacular! Ótimo! Muito bom, obrigado. Para outra análise, a gente elegeu só esses elementos, né, para inserir no mapa, que foi divisão política, os vetores de pressão que a gente colocou como infraestrutura de base, sendo redes de transmissão, energia e dutovias. A hidrografia, a gente colocou ali o layer do biota, o mapa do zoneamento do plano de manejo, tudo muito familiar para mim, a professora Isadora. A zona de amortecimento do Parque Xixová-Japuí, a área de influência indireta de 4 empreendimentos do Porto de Santos. A gente vai afastar essa escala e vai ver numa perspectiva regional. Aí a área com a infraestrutura colocada no mapa. A gente coloca por cima a hidrografia e o projeto, o programa Biota.
e por cima o Parque da Serra do Mar. Só queria chamar a atenção de vocês para a gente pensar um pouco sobre a quantidade de informações que tem nesse mapa. Para cada espaço a gente tem um tipo de informação, não é? E para cada informação, muitas das vezes, uma extensão diferente, uma escala diferente, uma resolução diferente. Às vezes, nos estudos de impacto ambiental, a gente não tem disponível o layer, a gente só tem disponível o mapa, a gente só tem um PDF. Então, o que a gente construir sobre empreendimentos será sobre aquele mapa. Eu não tenho uma base georreferenciada, eu não tenho um geodado, eu só tenho um PDF daquilo lá, né? Aqui eu coloquei a zona de amortecimento do Parque do Xixová e uma área de influência de um dos empreendimentos da Baixada Santista, pegando aqui a área marinha e toda o estuário de Santos. Só para a gente pensar também. A gente tem áreas super importantes, que aqui agora já é o Parque da Restinga, as áreas aqui da região de Peruíbe e Itanhaém, também do projeto Biota, de alta máxima importância. Então, a gente tem esses dados todos do Parque da Serra do Mar, e a gente quase não tem nada daqui. E é justamente aqui que a gente coloca tudo. Só aqui. Então, o nosso esforço tem sido integrar esses dados, esse conhecimento, para ver o que é que a gente pode melhorar aqui. E aí eu faço só uma pergunta: por que é que a avaliação é aqui e não se estende para cá? Ou para cá? Ou para cá? Será que isso tudo está realmente só contido aqui? Não é? Então, assim, esse é o trabalho que a gente tem feito. Tentar integrar esses dados com esses dados e ver o que é que dá. Só que tem que buscar isso de forma capinal, né? De capina. Tem que ir lá e check. Pegar aqui, pega ali, pega lá. E nossas considerações, então, é possível, então, através de um sistema integrado, a gente construir divisões ecológicas desse espaço, com a finalidade da gente avaliar populações, avaliar hábitats, avaliar as relações dessas espécies com as áreas, avaliar os processos de fragmentação, de desfragmentação, e outras variáveis. Se você inserir a área marinha, ainda tem, né, muito mais a ampla avaliação, né? Os dados que estão disponíveis nos estudos de impacto ambiental, também nos trabalhos científicos, deveriam ser melhor organizados. A gente tem visto que tem coisa muito repetida, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo bate na mesma tecla e ninguém se preocupa com o vizinho. Precisam estar acessíveis. Às vezes a gente encontra essa dificuldade. Você precisa de um dado, de um monitoramento ou de um levantamento que é disponível para a indústria ou para o órgão regulador, e as pessoas interessadas em planejamento não têm acesso aos dados. Isso é uma reivindicação máxima, para que isso esteja disponível para aquelas pessoas que se interessam em integrar aqueles dados que eu mostrei dos dois casos, possam utilizá-los de forma a melhor avaliar o ambiente.
Também, os novos dados aí, a comunidade científica e os trabalhadores aí dos EIAs, né, de consultorias, deve ser levado em conta o que já se produziu, de preferência com as mesmas tecnologias, com técnicas, as bases todas, para o mesmo lugar. Para o mesmo caminho, né? Harmonizar esses dados, eu entendo que seja uma tarefa importante e urgente, para a gente conhecer o ambiente, principalmente suas potencialidades e fragilidades, para balizar o planejamento regional e embasar tecnicamente a tomada de decisão. A gente também entende e tem percebido cada vez mais naquele estudo diário, né, que a gente tem, que é uma importante ferramenta no monitoramento, né, principalmente para a gente avaliar aquelas variáveis que foram atingidas por eventual dano ou a própria mudança, alteração natural do ambiente, para a gente avaliar isso e os seus reflexos na sociedade. A gente precisa, essa avaliação então nossa que vem ampliando o conhecimento, ampliando a escala de avaliação, permite a gente integrar um grande conjunto de dados. Hoje o nosso sistema, a gente tem possibilidade de avaliar com melhor precisão aquela quantidade de dados que eu chamei a atenção para vocês do projeto Biota e do plano de manejo, que a gente tem um banco de dados imenso, né, que na mão, naquele processo manual, fica difícil para a gente. Para áreas aí de maior tensão, degradação, então já é possível com sistemas de informação geográfica você avaliar isso. Também, e principalmente porque possibilita o planejamento regional com bases sólidas. Isso trouxe para a gente, na forma da nossa avaliação, e permitiu para a gente a maior compreensão das variáveis e dos fenômenos ocorridos. Sem essa tecnologia, para a gente seria muito difícil que a nossa análise evoluísse tanto e a gente pudesse alcançar uma avaliação mais completa do que o que a gente tem recebido para avaliar. Então a gente recebe um material para avaliação, né? E hoje, com o sistema que a gente usa das informações, a gente pode integrar e melhorar muito o nosso trabalho. Muito obrigada. Até. Bom, engenheira Adriane, temos ainda 3 minutos. Alguém gostaria de fazer uma pergunta nesses 3 minutos? Um questionamento para a engenheira? Mas eu queria fazer um comentário de uma questão que tem aparecido em alguns fóruns que eu tenho participado. Eu sou Ana Paula Falcão, obrigado, do Centro de Pesquisa Petrobras. A respeito de uma questão muito interessante que a senhora tocou, que é dos trabalhos científicos e da disponibilização em base de dados. Essa orientação ela está começando a permear os órgãos de fomento, né? Eu ouvi isso especificamente de uma pessoa, um técnico do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, dizendo que realmente, assim, hoje os projetos de pesquisa, a demanda de entrega desses projetos são relatórios, né? E papers e artigos, né, que vão estar... entretanto, parece que vai surgir uma nova orientação de que as equipes das universidades, os institutos de pesquisa, forneçam os dados gerados, porque
Se são dados financiados com recurso público, esses dados eles precisam ser públicos, com respeito, obviamente, à prioridade de geração, né, da informação do pesquisador e parece que com o estabelecimento até de uma moratória para disponibilização total do dado. Mas eu acho que é uma coisa que realmente já está começando a surgir, de forma que os trabalhos que são feitos e financiados, né, por agências de fomento possam realmente retornar de forma estruturada para a sociedade, né? Então, assim, eles são públicos, né, através das publicações escritas, mas essa base de dados ela é muito rica e ela precisa aparecer. Realmente, mas eu acho que o nosso principal problema ainda não é a pesquisa, porque a pesquisa, de uma forma ou outra, o trabalho científico, ele está disponível até na própria universidade. Você tem uma dificuldade de obter o trabalho, porque ele não está gratuito, não é? Mas um dos maiores problemas são os dados que são coletados para as avaliações de impacto, inclusive pelo empreendedor. Esses dados é que não estão disponíveis, guardadas os sigilos todos da indústria. Só que o que a gente tem visto é que tudo é sigilo da indústria, não é? Então aí a gente, pra gente facilita um pouco, porque o Ministério Público pode requisitar o dado, mas isso enfraquece a avaliação na medida em que outros não têm acesso aos dados e não podem nos ajudar naquela avaliação integrada. Eu tenho o dado do trabalho científico que vai ser publicado, vai ser disponibilizado no formato oficial, que será possivelmente desenvolvido, incrementado, mas falta essa, não vou dizer transparência, mas cada um usa o seu dado da forma que quer e escreve e transporta isso para o estudo da forma que lhe convém, não é? Então, nesse sentido que eu reivindico um pouquinho mais. Os pesquisadores têm lá suas restrições e tal, mas a indústria realmente, na avaliação do impacto, no estudo de impacto ambiental, não é aquele dado que está lá no estudo, aquele que todo mundo tem acesso, é aquele dado coletado. Obrigado. Nossos agradecimentos.